terminando bem o ano atual de 2014, né? Obrigado por vocês terem vindo todos hoje de manhã para conversar conosco. A ideia é fazer realmente um bate-papo aqui com o Alexandre, discutir um pouco coisas que nós já estamos trabalhando, eu diria assim, uns 6, 7, 8, 9 meses, né? Já está quase nascendo o filho, digamos assim. E tem um grande grupo de pessoas que já está envolvido com toda essa discussão há muito tempo junto conosco. Então, hoje a ideia é conversar um pouco mais sobre isso, sobre o que está acontecendo, as propostas que estão sendo feitas, para a gente nivelar um pouco mais o nosso conhecimento, as nossas ações para o ano que vem. O Alexandre, eu vou deixar que ele se apresente, depois fale um pouco do currículo dele, porque eu não fui lá imprimir o lápis dele para trazer para cá, até porque ia faltar folha, depois lá na impressora, aí eu ia pegar no meu pé, então deixa para lá, deixa que ele fala um pouco quem é que é ele, se apresentar para vocês. Daqui a pouquinho o professor Rui também deve vir para cá conversar conosco, tá? Que é membro do Conselho Nacional de Educação, que também está trabalhando conosco desde o começo do ano. Pode nos trazer talvez aí uns 5 minutos de coisas novas que estão sendo pensadas para a educação no Brasil como um todo, principalmente a nível de avaliação de IES, que é uma coisa que nos interessa, que nós vamos passar pelo processo ano que vem. E ontem à noite, quando a gente jantava, ele disse, a partir de fevereiro, os avaliadores vão passar por um novo processo de capacitação, mas ele vai ser comigo. Vai ser com ele, né? No sentido de que ele vai ser um dos ministrantes do novo treinamento para avaliação de instituições de ensino superior. Portanto, é alguém aí que tem bastante coisa para contribuir conosco, para nos orientar, para mostrar sobre possibilidades e novas realidades. Então, agradecendo a presença de vocês por terem vindo todo aqui hoje, nosso último dia de trabalho do ano, né? E receber o Alexandre aqui e dar as boas-vindas para ele, que ele possa nos abrilhantar aí um pouco de conhecimento e um pouco de coisas novas para a gente discutir daqui para frente. Alexandre, está com você. Bem, e agora, estão me ouvindo? Não estou me ouvindo. Bem, bom dia pessoal, meu nome é Alexandre Nicolini, eu e o professor Rui Otávio, que nós estamos aí nessa transparência. Nós temos feito um trabalho com a Uninter aí desde junho já, e no sentido de repensar o modelo de ensino e na área de administração e gestão, pensar um modelo inovador mesmo de ensino. O que nós vamos falar aqui é um pouco o resultado da trajetória do professor Rui, no que sempre foi da Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, Conselho Nacional, e principalmente atuando junto ao INEP, com as políticas públicas de avaliação, que todos conhecem, que é o SINAES. E eu tenho uma trajetória um pouco diferente, que eu sempre fui gestor acadêmico, eu saí da faculdade para ser um gestor acadêmico. Pronto, ok. Melhorou? Então tá bom. A trajetória foi inversa, no meu caso. Eu fiz uma faculdade de engenharia, desisti 3 anos, faculdade de matemática, desisti 1 ano, aí resolvi ser empresário. E aí, como empresário, eu tive um relativamente sucesso até pegar o plano Collor pela frente. E aí fali espetacularmente. E quando fali, eu pensei assim, ok, eu preciso aprender a ser empresário, não sei. Administrar na riqueza é muito fácil, administrar em tempos duros é muito difícil. Então, eu fui para a faculdade de administração. E descobrindo que a faculdade de administração não forma empresários, ela forma gerentes. E resolvi discutir isso no movimento estudantil. No movimento estudantil eu me apaixonei pela universidade. Me apaixonei pela universidade, pela forma como ela trabalha, pelos conselhos, pelas políticas públicas. E aí nunca mais consegui ser empresário. Na realidade, não saí dessa história de ser empresário e resolvi ser gestor acadêmico. Ficou muito claro para mim durante o período que era do movimento estudantil que as pessoas que iam para a gestão acadêmica não haviam sido preparadas para isso. Todos aqui conhecem, né? Todos sabem do que eu estou falando. E aí, sem preparo, sem uma visão do que seria educação,
os pobres coordenadores acabariam virando, essa é uma expressão minha, síndicos do curso. E é um trabalho louco, para o qual você não foi preparado. No caso de administração e nas áreas de gestão, o trabalho é pior, porque quando você é professor, você também não foi preparado para isso. Você é um professor, é um profissional, um contador, um engenheiro, um administrador, um advogado, um sociólogo. Só que quando você passa pelo portal da sala de aula, você tem que virar um professor. E você não foi preparado para isso. E essas coisas me incomodaram muito, e isso me levou ao mestrado, em primeiro lugar, para estudar as políticas públicas para o ensino, e posteriormente ao doutorado, para estudar aprendizagem especificamente. No meu caso, foi aprendizagem organizacional e formação de gestores para as áreas-chave de governo, auditores fiscais, gestores públicos, as carreiras de Estado consideradas estratégicas. E o tempo todo dentro da universidade, fazendo pesquisas, publicando artigos, mas sabe como é que é? Quem é gestor acadêmico não tem tempo para pesquisar, né? Então, durante esses anos todos, eu fui um pesquisador bissexto, publicava um artigo por ano, com sorte, nos congressos, e discutia. E depois de galgar todas as escadas, né, coordenador de área, coordenador de curso, coordenador de núcleo, diretor acadêmico, reitor, eu percebi que eu estava cada vez mais longe da sala de aula. E aí chegou um momento que eu saturei, depois de 15 anos da gestão acadêmica, eu saturei e me prometi uma década sabática da gestão acadêmica, que começou em 2010. Nós estamos entrando em 2015 e eu estou pensando em estender para 2 décadas sabáticas, porque eu não consigo me ver na gestão acadêmica mais. Gosto muito da atividade de pesquisa. E a atividade de pesquisa tem sido só sobre programas de formação, sobre formação de docentes e avaliação de políticas públicas para o ensino. Foquei nisso. Então, tenho meus mestrandos, meus doutorandos, meus bolsistas, e toda a minha produção atualmente é sobre isso. Nessas pesquisas, e eu estou contando essa história toda para chegar exatamente aqui e poder justificar um pouco por que eu estou aqui com vocês hoje. Nessas pesquisas todas, nós fomos desenvolvendo. Eu não sou exatamente um cientista tradicional, aquele que pesquisa e publica nas revistas e a carreira prossegue dessa forma. Porque, no meu entender, e até pela minha trajetória, se a pesquisa não gerar inovação, ela morre na praia. Mas é uma visão muito particular, que não é pactuada nem pela CAPES, mas é uma visão particular, eu acredito nisso. Então, tudo que eu faço em termos de pesquisa tem objetivo, não é pesquisa desinteressada. Ok, eu quero saber como isso daqui me ajuda a resolver problemas em sala de aula. Então, dessa forma, desenhando a trajetória dessa forma, eu tenho trabalhado muito com metodologias ativas de aprendizagem, tenho trabalhado muito com formação de competência, com aquisição de competências, tenho trabalhado muito com novos modelos de ensino. Minha orientadora no doutorado, que é a professora Tânia Fischer, que é um bastião da área, ela é pedagoga, e ela põe um termo que eu adorei, ela diz que eu sou um bom designer curricular. E aí eu tenho me especializado nisso, eu gosto cada vez mais. E imagine que eu vou falar um pouco sobre isso, é claro, numa sala que tem um monte de pedagogas, é um místico tremendo, em última análise, mas eu vou procurar dar uma visão muito particular. E a Uninter entra justamente nesse roldão, porque em determinado momento o professor Wilson Pickler, conversando com outros professores, chegou no professor Rui e conversou com ele. Nós queríamos fazer uma coisa realmente inovadora na área de administração. E eu trabalho diretamente com o professor Rui, trabalhamos no mesmo programa, somos coautores, e aí o professor Rui conversou comigo: você topa Curitiba? Eu já morei em Curitiba na infância, eu tenho primos, tios aqui, não podia ser o melhor convite, a melhor cidade, adoro Curitiba. Eu disse: bem,
Não precisa nem falar, Curitiba já está topado, ainda mais que tem voo direto, 1 hora de casa, aí é o céu. Então, aqui estamos, sempre de 1 a 2 vezes por mês, trabalhando 2 ou 3 dias aqui, e eu quero mostrar para vocês um pouco do resultado desse trabalho, inicialmente, e depois falar um pouco do Bloom, do trabalho do Bloom, e como ele é a base e como ele tem nos ajudado a tomar decisões a respeito do modelo de ensino. Hoje tem se falado muito em interdisciplinaridade, né? Em multi-inter-transdisciplinaridade. E todo mundo resolve adotar esse modelo porque é o modelo da moda. Modismos à parte, né? Porque isso entrou no modismo, é muito importante a gente pensar em integração curricular, em integração de disciplinas. Mas é impossível, no meu entender, pensar em integração de disciplinas com os currículos que nós temos atualmente. Por quê? Porque são essencialmente currículos modernos, com disciplinas que são isoladas, são fragmentadas. E aí, como você vai pensar em integração curricular num currículo que não foi pensado para isso? Então, nós tínhamos que pensar, tínhamos alguns desafios. Ok, a matriz curricular tem que ser pensada para que os processos de integração ocorram, ela tem que prever oportunidades para que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, nós temos que integrar várias coisas. O Uninter não é nenhuma exceção, todo mundo tem muita dificuldade em integrar ensino presencial e ensino à distância. Todo mundo tem muita dificuldade em integrar tecnólogos e graduação. Todo mundo tem muita dificuldade em integrar graduação com pós. E todo mundo tem muita dificuldade em integrar disciplinas em última análise. E aí, ok, nós precisamos ter um modelo que faça todas essas integrações a priori. Não é pegar o currículo que nós temos e adaptar para que isso seja possível. Não, a priori, na concepção, no design, isso tem que ser previsto. E aí, onde nós vamos buscar isso? E quais são os pressupostos? Nós precisamos de alguma coisa de vanguarda. E aí, o que a gente lembra, eu lembrei foi do Picasso. A genialidade está na simplicidade. Precisamos de uma coisa distinta. E aí, lembrando do Oscar Niemeyer, né? O Lelé, que é um arquiteto baiano, ele falou determinada vez, o que ele criou tem uma simplicidade que emociona. Precisamos de uma coisa inovadora. E aí vem com Da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Precisamos de uma coisa padronizada, porque afinal fazemos ensino de massa. E aí, lembrando do Henry Ford, a simplicidade é a grande força dessa companhia. E precisamos de amigabilidade. O aluno precisa se divertir na instituição como ele se diverte com o iPhone dele. E aí, os mantras do Steve Jobs, foco e simplicidade. Então, com base nesses pressupostos, é que nós começamos a trabalhar as questões de integração curricular. E aí vem uma segunda paixão minha, além da educação, que são os carros. Desde criança, minha avó disse que a primeira palavra que eu aprendi a falar foi mamãe e a segunda foi foco. E o que eu lembrei aqui o tempo todo é uma tecnologia relativamente nova que a Focus aplica aqui em São José dos Pinhais, que é uma plataforma de carro chamada MQB, chamada Plataforma Modular Transversal. O que acontece hoje em termos de carro e que traz uma coisa importante para a gente? A base do carro, essa parte que vocês estão vendo aí, que é a base onde vão se encaixar todos os sistemas, ela precisa ser comum a muitos carros, porque essa base representa 60% a 65% do custo de desenvolvimento do produto todo. É a parte mais cara da concepção do carro. Então, não faz sentido para cada carro haver uma plataforma diferente, porque os custos se multiplicam. Então, o pessoal da Focus, de forma muito inteligente, ele concebeu uma plataforma que ela possa ser esticada, ela possa ser alongada atrás, ela possa crescer em largura, e ela possa suportar, por isso mesmo, diferentes tipos de produto. Então, na mesma plataforma, pode
pode utilizar um carro tão pequeno como é o Up, que a gente conhece, um carro de diversão como é o Fusca, um carro familiar como é o Passat. Eles fazem 1 milhão de carros em cima da mesma plataforma. Aí você pensa assim, eu tenho um carro, eu tenho um Fiesta, eu tenho um EcoSport, são carros diferentes. Não, eles são exatamente a mesma coisa. A única coisa que você faz é tirar a casquinha dele e botar uma outra casquinha com outro tipo de acabamento. Só o carro é o mesmo. E aí eu pensei assim, isso daqui seria interessante para a área de educação. A gente precisa ter uma plataforma que possibilite o ensino presencial, o ensino à distância, uma plataforma que possibilite o ensino de graduação e de pós, o ensino tecnológico e o ensino em bacharelado. Vamos partir dessa ideia, uma plataforma só. E aí nós pensamos que nós podemos ter uma plataforma para ensino flexível e integrada, que é isso que nós estamos falando. Esses tipos de curso, os benefícios mais claros seriam poder expandir os tipos de conteúdos dedicados ao ENAD. Hoje, da forma como nós vemos, concebendo a plataforma toda fragmentada para o ensino, a gente faz uma análise e vê que em quase todos os cursos não se dedica 50% do tempo a conteúdos que caem no ENAD. Por quê? Porque há uma má interpretação, muitas vezes, da política pública, das diretrizes curriculares nacionais, e você fica estabelecendo conteúdos como se fossem disciplinas. E aí você enche a grade de conteúdos que muitas vezes podem ser trabalhados de forma muito mais interessante para o aluno em uma única disciplina ou em 2 disciplinas, e você perde espaço para os conteúdos que caem. Aí você dizer, então nós vamos nos preparar, vamos ser um cursinho por ENAD? Não, absolutamente. Mas 85% da prova do ENAD é composto do que eles chamam de componente específico, ou seja, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que o profissional tem que ter quando ele sair ao mercado. Ou seja, não trabalhar com conteúdos de ENAD significa não trabalhar conteúdos para que ele seja um bom profissional. A gente fica preparando muito, batendo muito bolo, mas nunca assa. Então, essa era uma questão primordial. A segunda questão era haver um controle, e aí eu vou às palavras controle, ok? Haver um controle do trabalho docente-discente. Por que eu estou chamando a palavra controle? Porque controle, na nossa área, em administração, tem um sentido de avaliação. Ou seja, vamos ver o que está acontecendo. É efetivo? É eficiente? Então estamos no caminho certo. Não está trazendo resultados que possam ser mensuráveis de forma quantitativa ou qualitativa? Está na hora da gente parar e olhar o que nós estamos fazendo. Então a gente precisa ter um controle. Vocês sabem, vocês são coordenadores, vocês coordenam no mínimo 30 disciplinas no curso. Não tem como avaliar o trabalho de 30 professores em 30 salas de aula diferentes que está acontecendo simultaneamente. É humanamente impossível fazer isso. Então a gente tem que ter outros mecanismos para que a gente possa perceber o que está acontecendo. E padronizar e compartilhar o material instrucional. Hoje nós temos muitas dificuldades, não só aqui, em qualquer instituição, de, primeiro, padronizar o material, não no sentido de estipular o que o professor, as palavras que o professor tem que usar em sala de aula, mas de padronizar um roteiro onde todos vão, que tem começo, meio e fim, onde todos vão passar por todas as etapas. A liberdade do docente é escolher de que forma ele vai passar pelas etapas, mas ele tem que passar. Se ele vai passar andando em pé, engatinhando, plantando bananeira, aí é a escolha de cada docente. É a metodologia que cada docente não vai escolher. Mas um fato é claro. As etapas A, B e C têm que ser cumpridas. Então a gente tem que padronizar esse material para que isso aconteça. E para gestão, que todos nós aqui, em princípio, além de professores, somos gestores, tem que pensar assim, ok, eu preciso simplificar e desenhar um estilo de governança claro.
O coordenador de curso, hoje, da forma como nós concebemos nas últimas décadas, tem um pequeno problema. Muitas vezes, por exemplo, você coordena professores que estão dando aula em outros cursos também. E aí fica aquela, ok, e de quem é a responsabilidade sobre esse professor que é do meu curso, mas está dando aula em outro curso? É desse professor ou daquele coordenador? E aí, pronto. Aí, nesse momento, cria-se um hiato de governança. Aí, e é geralmente onde os problemas acontecem. Segunda coisa, ampliar e avaliar o trabalho exercido pelo coordenador. O coordenador tem muita dificuldade, por isso que eu brinco que o coordenador hoje ele é muito mais um síndico do que um coordenador. É muito mais um bombeiro do que um gestor. Por quê? Porque o sistema não foi concebido, o sistema que nós atuamos hoje, não foi concebido para que houvesse nem governança, nem instrumentos claros e tampouco avaliação do trabalho. Quem aqui já recebeu uma boa avaliação do seu trabalho como coordenador? Quem aqui já recebeu uma boa avaliação do seu trabalho como professor? A gente não recebe por quê? Porque não tem indicadores claros, nem qualitativos, nem quantitativos a respeito do nosso trabalho. Então, em última análise, qual é a avaliação do professor? Clássica. A avaliação no news or good news. Ou seja, se não está dando problema, é sinal que está tudo indo bem. Qual é a avaliação mais usualmente usada para o coordenador? Quantos alunos entraram? Quantos alunos você está expandindo? Você está expandindo ou você está captando, né? Captando é o termo da moda atualmente. Você está captando? Então essa é a avaliação mais clara do coordenador. É muito pouco. E desculpem se eu estou parecendo um pouco duro nas palavras, mas eu estou procurando esticar o modelo ao máximo, entendeu? Estou procurando fazer uma caricatura mais pesada mesmo, só para a gente discutir. E a gente precisa aprender a antecipar com mais precisão os resultados em relação ao INEP. Porque gostemos ou nós do ENAD, e eu particularmente gosto, o fato é muito simples. Você foi pior avaliado, você vai ter menos alunos. Isso já tem estudos de correlação pelo país mostrando exatamente isso. Quanto pior a nota, menos alunos você consegue captar. Então, uma boa avaliação no ENAD é importante para a nossa sobrevivência. Ponto. Não há que discutir sobre isso. Gostemos nós ou não. Como diz minha mulher, é o que tem para hoje. Então nós temos que trabalhar com o que está na mesa. A segunda questão em relação ao ENAD é a seguinte: ok, eu tenho uma boa avaliação, eu capto mais alunos. Agora, captar não significa reter. São dois passos diferentes. E nota boa no ENAD não retém aluno. O que retém aluno é uma boa condição de oferta do curso. Ou seja, professores capacitados, com um currículo claro, metodologias bem definidas, principalmente equidade e justiça. Isso, para mim, é meu mantra na educação. O aluno precisa perceber que ele é tratado da mesma forma como os outros alunos. Se o aluno percebe qualquer tipo de injustiça ou de favorecimento, para mim o processo educativo está na lama, porque aí a gente só reproduz o Brasil, e isso daí não é possível. Acho que ninguém mais aguenta o Brasil do jeito que ele é. Então a gente não pode trazer o Brasil para a sala de aula, a gente tem que reinventar o Brasil na sala de aula. Aí o que nós utilizamos como pressupostos? A Uninter, uma das coisas que mais me encantou de vir trabalhar aqui é o tamanho da Uninter na EAD. Estamos falando de 150 mil alunos, né? Isso faz da Uninter o quarto maior grupo de EAD do país. Não é pouca coisa, é muita coisa isso. Mas a minha experiência sempre foi muito de ensino presencial. E as poucas experiências que eu tive em EAD foram desastrosas.
tanto talvez pela minha própria falta de experiência, como pelos modelos. Eu sempre achei uma EAD um ensino muito pouco inventivo. Então eu via as possibilidades, eu gostava das possibilidades, o cara no Acre poder ter um ensino, o cara que viaja muito poder ter um ensino, mas não via no material alguma coisa interessante. E aí na Uninter eu achei uma coisa bem interessante, que é a rota de aprendizagem. Aí foi o primeiro momento que eu bati o olho e disse, opa, aqui tem uma coisa que realmente pode revolucionar. E aí eu me desprovi dos meus preconceitos a respeito de EAD e mergulhei de cabeça, e estou adorando. Então estou numa piscina nova, me divertindo imensamente. E quando eu fiz esse mergulho e efetivamente comecei a entender de EAD, uma coisa ficou muito clara: o ensino presencial é uma porcaria, do jeito que ele está sendo trabalhado hoje. Porque eu disse assim, a gente não pode mais prescindir das ferramentas do EAD no ensino presencial. E aí começou a montar na minha cabeça um híbrido, ou seja, que não é nem mais presencial, nem mais EAD. Então, é alguma coisa no meio para mim que vai funcionar. E a grande graça de estar com vocês aqui é justamente essa descoberta. E essa descoberta contínua, eu acho que ela não vai cessar nos próximos 2 anos. Eu acho que eu ainda vou continuar descobrindo muitas coisas. E esse trabalho tem me deixado feliz justamente por isso, porque é uma nova trajetória que eu comecei a construir dentro da Uninter. O que nós utilizamos para essa base comum, então, essa plataforma flexível? São coisas que vocês mesmos dizem já no PDI. Ou seja, esses pressupostos: organização do conhecimento, currículo adequado, ênfase no aprendizado, um discente participativo, um docente mediador, relacionamento interpessoal e principalmente uma avaliação continuada. Então, eu estava falando de design curricular. Essa foi a primeira proposta que nós fizemos, ela já evoluiu imensamente, mas eu queria trouxer para vocês só para mostrar qual é a base do nosso pensamento. A base desse ensino era integrar teoria e prática. E era trabalhar a cada semestre, a cada coluna dessa vai ser um semestre, tanto no why quanto no how. Tanto o porquê fazer e o como fazer. E quais eram as ferramentas necessárias para isso? Tem mais uma? E as competências que a gente queria desenvolver. Então, essa é a base desse currículo, a base com como nós começamos a trabalhar. E aí, vamos organizar isso semestre a semestre, mas sempre pensando assim, ok, a Uninter faz uso de bloco de 2 na hora de trabalhar no EAD, então a gente precisa respeitar isso, que funciona. Esses blocos têm que virar uma unidade temática. Nós também respeitamos o trabalho de vocês, porque isso era uma coisa bem desenvolvida. Já. E como nós fizemos, foram as alterações necessárias para a coisa funcionar. Então, a gente desenvolvendo todo o primeiro módulo, depois as unidades temáticas, a gente chegava à conclusão de que o ensino, a gente conseguiria integrar o ensino, desde que a gente partisse daquele pressuposto, né? Integrar teoria e prática, trabalhar com o que é necessário, por que é necessário, quais as ferramentas e quais as competências. E aí é uma coisa interessante desse modelo. A gente está trabalhando a partir das competências. A gente não define uma única disciplina sem definir antes, naquele semestre, naquele bloco temático, qual a competência que a gente quer formar. Ou mais as competências, né? E aí, quando eu falo de competência, eu estou falando competência mesmo. E aí, numa visão bem americana de competência. Um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Ou seja, quais são os saberes que são necessários para o exercício profissional, que é o conceito de qualificação. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para utilizar esses saberes e transformar em alguma coisa prática, e qual a atitude certa para movimentar esse conjunto. Ou seja, é um cara proativo que nós queremos, um cara analítico, a gente precisa saber qual é a atitude certa dele para formar
a competência em cada um dos cursos. E o que nasceu em primeiro lugar era pensar assim, ok, vamos pensar em UTAs, que são, vocês chamam de UTAs ou UTAs? Ah, tá. Pensar nas UTAs que façam sentido. A gente não está pensando num ensino que integre as disciplinas, que as disciplinas se falem, principalmente que as disciplinas elas sejam convergentes. Então a gente precisa agrupar as disciplinas por tipo por tema que elas abordam. Então, por exemplo, no primeiro semestre, todas as disciplinas elas convergem da seguinte maneira: uma complementa a outra, em termos de visão. A segunda coisa, essas disciplinas, elas precisam ter um trabalho conjunto. Então, as unidades curriculares dessas disciplinas são transversais. Nessa UTA, por exemplo, que já está quase pronta e que vai ser lançada agora em fevereiro, a primeira unidade curricular que contempla quatro aulas é chamada eficiência. Eficiência do processo organizacional. E aí, todas as 5 disciplinas falam sobre eficiência. Cada um, obviamente, de acordo com o foco daquela disciplina. Mas o que nós queremos no aluno? Queremos que o aluno venha e naquela semana ele só fale sobre eficiência, com 4 ou 5 óticas completamente diferentes entre si. Porque nós queremos que o professor da segunda fale uma coisa, que o professor da terça concorde, que o professor da quarta discorde, que o professor da quinta corrobore, que o da sexta complemente. E aí, isso causa um estranhamento muito grande no aluno no primeiro momento. Já falo para vocês, porque eu já tenho essa experiência. Porque no primeiro momento o aluno pensa assim, opa, mas cara, quem está certo? E essa pergunta sempre emerge. Qual de vocês está certo? Não, cada um está certo dentro da sua linha de pensamento, da sua linha de formação. Mas o que vocês vão querer na prova? A sua linha de pensamento, baseado nesses autores que você analisou. E aí começa um outro capítulo do ensino, em que o aluno não tem a ingenuidade de achar que é sempre alguma coisa assim. Na realidade, a gente já começa a formar um aluno bem diferente. Ele amadurece muito rápido. Na experiência que nós temos, nós já estamos no 4º semestre. Os professores entram no semestre novo e falam, os alunos são diferentes. Eles pensam de uma forma diferente. Eles não são ingênuos. Eles questionam. Porque é exatamente isso. Eles foram acostumados desde o primeiro dia. E por isso que é bastante inovador. E aí nós temos, na realidade, o que nós vamos ter é cursos que o tempo todo tem assuntos muito claros para discutir. O assunto é um assunto do tema daquele semestre e você tem assuntos transversais a todas as disciplinas. É uma grande matriz de organização dos conteúdos. E isso vai fazer com que o aluno construa o conhecimento. A gente está dando caminho para ele construir. Mas o que nós queremos não é que ele repita o que nós falamos. Nós queremos é que ele construa o conhecimento. No semestre, logo no primeiro semestre dessa experiência, um professor de economia chegou para mim e falou: cara, os alunos estão respondendo minha prova com conteúdo de sociologia. E está funcionando perfeitamente. E aí a gente começou a perceber isso, que os alunos utilizavam o conhecimento de outras disciplinas para responder a prova de uma determinada. E fazia sentido. É claro, tem percalços? Tem. Muitos. Mas a gente tem conseguido resolvê-los. E aí, essa é a base também do que a gente está fazendo aqui. A gente tem que pensar em termos assim, ok, conteúdos geram habilidades, as disciplinas pertencem a itinerários. O tempo todo trabalhar essa relação. Acho que tem mais uma em livro. Isso. Porque o que nós queremos, em última análise, né? Aqui no quadrante superior esquerdo, que conteúdos gerem materiais didáticos e esse material didático possa gerar treinamento para os professores.
ali na parte superior, que é essas disciplinas dentro de itinerários curriculares gerem habilidades. Essas habilidades vão ser geradas com o uso contínuo de metodologias ativas também, obviamente, além das metodologias tradicionais são necessárias, e que isso vai também prover o treinamento de professores e tutores. Em termos de gestão de curso, o que nós precisamos é ter um sistema de avaliação inteligente que gere informações consolidadas para a gente entender o andamento desse estudante. Não é mais a prova, a nota da disciplina tal. Na realidade, todas as notas das após, com a avaliação, com as notas do semestre, vão compondo para a gente um portfólio do caminhar dele dentro do curso. Antes, há 20 anos atrás, era impossível fazer isso. Por quê? Porque a gente não tinha meios de efetuar esse controle, ainda mais numa instituição de 150 mil alunos. Hoje, com os sistemas acadêmicos poderosos que nós temos, com os computadores que rodam 1 milhão de informações, a gente só pede para o computador organizar as informações. E os portfólios saem prontos. É só o sistema está desenhado para tirar isso. Mas todo esse portfólio sai de uma coisa, que é a base de dados do registro acadêmico. É só a gente aprender a organizar essa base de dados. E isso possibilita, em última análise, treinamento para que os coordenadores de curso possam se tornar efetivamente gestores, né? E não se sentirem mais desamparados, porque muitas vezes o coordenador, eu fui coordenador muitos anos, a gente se sente desamparado, muitas vezes. E pensar também em termos de gestão de unidades. Cada unidade, no final das contas, é uma unidade de negócio. Então tem que ter, quais são as informações gerenciais que eu tenho aqui. Porque, por exemplo, para a gente, alunos reprovados significa uma coisa. Para quem é gestor universitário, alunos reprovados continuamente representam uma evasão. Ele vai embora. Se ele começar a reprovar continuamente, ele vai embora. Ou seja, todo o trabalho acadêmico tem impacto no gerencial e vice-versa. Então a gente não pode mais entender que essas coisas são universos diferentes. Não são universos. O universo é o mesmo. As galáxias é que podem ser diferentes, mas o universo é precisamente o mesmo. E aí a gente tem que pensar, dentro dessa integração, assim, eu tenho uma arquitetura feita por um diretor acadêmico, que tem modelagem de curso, operação de sistemas, resultados. Isso vai gerar um processo educativo que o coordenador media, com matrizes curriculares, modelos de ensino, modelos de avaliação. Isso vai para a pedagogia, onde o núcleo docente vai estruturar itinerários curriculares e vai tratar de métodos específicos para essas OTAs que nós estamos vendo. Uma OTA que trabalha de forma quantitativa vai ter métodos muito diferentes do que trabalha de forma qualitativa. Isso vai gerar um impacto didático, em que o professor, na disciplina, vai precisar organizar esses métodos dentro de planos de ensino, vai precisar fazer planos de prova. Isso é uma coisa pouco conhecida também, poucos de nós sabemos fazer um plano de prova, um plano de avaliação. Isso vai gerar resultados de avaliação que têm que ser analisados pelo colegiado, porque esses resultados são operacionais e educacionais. Isso gera indicadores de performance, e performance significa para a gente, ok, vamos analisar como o nosso trabalho está tendo impacto, vamos medir o nosso trabalho. E, finalmente, isso realimenta a arquitetura. A gente está desenhando um ciclo aqui de como integrar a parte acadêmica e a parte gerencial de uma instituição. E aí, a gente tem que pensar, e eu vou falar na avaliação antes de cair no Bloom agora, a gente tem que pensar que os planos de avaliação têm que ser mais interessantes. Uma coisa que a gente faz é um plano de avaliação onde a gente procura utilizar as dimensões de aprendizagem do Bloom, que são aquelas ali: conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar.
a pirâmide está invertida. Na realidade, ela é o contrário. O conhecimento é o nível mais básico e os níveis vão ficando mais complexos à medida que descem. O que nós procuramos sempre fazer, e essa sim tem mais percalços, é conceber avaliações que deem resultados para a gente. Se o aluno está indo bem e como ele está indo bem. O aluno muitas vezes ele compreende bem, mas ele tem dificuldade de aplicar. Às vezes ele conhece, mas não compreende direito. No momento que nós começamos a fazer isso, ou seja, ampliar nossa concepção de avaliação, a gente vai chegar mais próximo do aluno. Por que eu falo isso? Hoje nós trabalhamos com um modelo de avaliação em duas dimensões. Uma dimensão são as dimensões do Bloom, ou seja, de que forma o aluno aprende. A outra dimensão são as unidades programáticas. Então, por exemplo, se num semestre tem 6 unidades programáticas, eu posso dizer com grau de precisão na unidade programática 1, que é eficiência, o que o aluno aprendeu. Eu posso dizer assim, ok, o que você aprendeu, se você sabe aplicar uma técnica de medir eficiência, eu posso dizer isso para o aluno. Porque daí nós saímos da avaliação. Hoje a prova, ela é um monolito, tanto para o professor quanto para o aluno. Por que eu falo monolito? Porque quando a gente faz uma prova, 3 coisas tinham que estar envolvidas. Primeiro, a concepção da prova, ou seja, o instrumento, a concepção do instrumento que vai avaliar o aluno é muito importante. A segunda questão é a mensuração, ou seja, como eu vou medir, o que os números que eu vou colocar no alto da prova realmente dizem para mim. E mensurar, para mensurar adequadamente, eu preciso construir um plano de avaliação e preciso definir, e eu faço isso porque eu acredito que deve ser público, eu preciso definir os padrões de resposta esperado e os critérios de quantificação. Então, quando o aluno pega uma prova minha, ele sabe que na questão discursiva 3, ele sabe daquele, entrega a prova e recebe a correção na outra mão. Ele sai, ele chega no elevador e ele já sabe quanto ele tirou. Por quê? Porque ele olha e vê lá, a questão discursiva número 3. Espera-se que o aluno seja capaz de discursar sobre isso, tecer tal relação e, finalmente, elaborar uma síntese sobre esse assunto. Eu coloco assim, a primeira parte vale 1 ponto, a segunda parte vale 1 ponto, a terceira parte vale 1,5 ponto. Então, a quantificação do instrumento é muito importante. E a terceira coisa, que também faz parte dessa prova, é o feedback, ou seja, a devolutiva para o aluno, do tipo, o que significa esse 8? Significa que você foi bem na unidade 1 e na 2, significa que você não foi bem na unidade 3, e na unidade 3 você não foi bem porque você não estudou com as tecnologias de aplicação. É isso que vai fazer com que o aluno melhore. É você, o negócio não... Muitas vezes a gente tem tido um entendimento, principalmente na educação superior privada, de que manter o aluno é facilitar a vida dele, principalmente diante das avaliações. E é equivocado a gente pensar assim. Na realidade, o que facilita a vida do aluno é a devolutiva. É o aluno saber precisamente aonde ele está indo mal e por que ele está indo mal. É isso que vai dar orientação para que ele se supere. Acho que poucas coisas hoje na vida têm tanto impacto como tem tanto impacto em termos de mobilidade social como a educação. Ou seja, as pessoas estão chegando aqui, vocês todos têm a mesma experiência que eu, certamente. As pessoas chegam aqui vindo de comunidades muitas vezes pobres, lutando com dificuldade, trabalhando loucamente durante o dia para vir na aula à noite. Os estudantes de ensino à distância não são nada diferentes. Eles só não estão aqui, eles estão na casa deles ou em qualquer outro lugar, ou no polo. Mas o fato é que o nosso público geralmente é esse mesmo.
E a gente sabe também, pela nossa experiência, que muitas vezes a gente pega um menino, uma menina, ou uma pessoa que já está calejada e transforma e entrega de volta para a sociedade alguém diferente. Isso, para mim, é assim, um grande barato do nosso trabalho. Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa aprender a dar devolutivas ricas para os alunos, para que eles possam se superar. É isso que eles vieram fazer aqui. Eles vieram tentar se superar. Então, a gente tem que ajudá-los. Essa prova integrada, a prova que nós fazemos, então, é um reflexo disso. A gente quer dar devolutiva para ele, em cada unidade programática, nas dimensões do grupo. E aí o que nós fazemos volta um aí. O que nós fazemos é dar esse gráfico de teia de aranha, que nós chamamos de pegada, a pegada para o estudante a cada bimestre. Nós queremos que o estudante pegue esses gráficos que estão cheios, que não estão circundados, esses 5 gráficos, cada um representa uma disciplina. E nós dizemos para o aluno o seguinte: na 5ª disciplina, lá embaixo, na direita, que é uma disciplina de sociologia, pelo que eu estou vendo daqui, nós dizemos para ele: você foi bem em conhecimento, não foi tão bem em compreensão, foi mal em aplicação. Isso é o sistema que gera. Só que essa devolutiva para o aluno é muito importante. Porque daí a gente tem um manualzinho para o aluno aprender como ler a devolutiva para ele. E a partir dessa devolutiva que nós estamos fazendo em cima do trabalho do Bloom, nós podemos gerar aquele gráfico que está lá circundado pela linha, que é a competência geral. Aí é uma aproximação. Nós pegamos e fazemos uma média de todas as disciplinas que compõem aquela competência e dizemos para você: nessa competência você precisa melhorar aqui e ali. Essa mesma devolutiva nós damos para o professor. Nós pegamos todas as turmas das disciplinas que o professor tem, manhã e noite, e damos para ele assim: a sua turma foi bem aqui e mal aqui, agora é média. Eu pego 45 alunos, faço a média deles e vejo o quanto eles foram bem em compreensão, em aplicação, em análise e daí por diante. E aí o que vocês vão ver? Quanto mais o gráfico enche, melhor o professor está indo, porque ele está atingindo todos os objetivos. Quanto mais magrinho está aquela pegada, aí é a hora que o coordenador tem que começar a olhar. O que está acontecendo? Porque esse professor não está conseguindo ser efetivo. E embaixo ali naqueles histogramas, o que nós queremos é mostrar para o professor como ele está indo em relação aos mesmos professores daquele semestre, aos outros professores daquele semestre. Se a prova dele, por exemplo, foi muito fácil perante os outros, se foi muito difícil perante os outros, se a prova dele teve uma distribuição de pontos adequada. Esse gráfico ajuda o professor a ver isso. E para o coordenador, nós também geramos uma pegada. E qual é a pegada do coordenador? A pegada do coordenador é assim: os professores no primeiro semestre, como é que eles foram? Então eu tenho ali um gráfico na direita que mostra o preenchimento de todos os professores na pegada, para ver quem foi melhor em que dentro das dimensões do grupo. E, finalmente, na competência também, como, de uma forma geral, os professores trabalharam a competência. Como os professores se conhecem, e a gente tenta, com todas as dificuldades, fazer isso com professores holistas, que vocês sabem, como a gente tenta fazer reuniões regulares, as reuniões são muito ricas, basicamente por quê? Porque tem devolutiva para o aluno, tem devolutiva para o professor e tem devolutiva para o coordenador. Todo mundo sabe o que está acontecendo, com dados muito claros. E olha que lá nós só trabalhamos com 2 avaliações ao longo do semestre. Aqui, onde a gente pode fazer 6 APOLs, esse gráfico cresce bem bonito. Por quê? Porque ele vai ser muito mais detalhado, ele vai ter muito mais contornos do que o que eu tenho lá. Eu trabalho com 8 questões para gerar isso daqui. Eu tenho dificuldade, porque são poucas questões para gerar um gráfico mais, como é que eu diria, mais claro, mais bem definido. Aqui, com 6 APOLs de 10 questões,
eu vou poder analisar isso com bem mais tranquilidade, com 5 questões objetivas, muito mais tranquilidade, subjetivas, muito mais tranquilidade. Aqui a gente tem condição de fazer uma coisa muito melhor do que eu faço lá. E também a gente tem procurado gerar e aí começar a fazer as inter-relações com o ENAD. O que nós estamos mostrando aqui é um gráfico do curso de administração. Mas ali na parte superior, vocês veem que tem uma UTA, que é a UTA de organizações. Então eu sei quantas questões caíram no ENAD nas últimas 3 edições, e por isso que lá tem 3 barrinhas. As edições 6, 9, 12, eu sei quantas questões caíram em cada uma. E sei isso também na UTA de processos, na UTA de pessoas, na UTA de marketing, na UTA de operações, na UTA de finanças. Isso propicia a gente tentar entender qual tem sido a evolução da política pública de avaliação, do instrumento da política pública de avaliação. E não satisfeitos em fazer por UTAs, que isso direciona o nosso trabalho, a gente também faz por dimensões de aprendizagem do Bloom. Então, vocês percebem, por exemplo, aqui é que nós temos conhecimento, compreensão, as questões têm caído ao longo do ano, análise, a última prova exigiu muitas questões de análise, não por acaso foi a edição mais difícil das 3, onde muitas instituições muito boas caíram de faixa, como por exemplo a FGV de São Paulo, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, algumas federais, eles caíram de faixa pela primeira vez, porque foi uma prova bem difícil. Então, com esse tipo de análise, a gente já começa a perceber para onde nós estamos caminhando e como preparar melhor o curso e os estudantes para que eles possam ir bem no ENAD. Lembrando que o ENAD é, em última análise, nossa forma de melhor captar aluno. Ou seja, o professor já dizia o Milton Nascimento, né, que artista gosta de público, né, o artista tem que ir aonde o povo está. No nosso caso é um pouco diferente. A gente precisa ter uma boa nota do ENAD para que o público venha até a gente. Então, a gente tem que se preparar para essa etapa. E a gente fazendo esse tipo de acompanhamento, a gente começa também a relacionar com os nossos alunos em progresso. Porque a gente, tendo dados, a gente olha os nossos alunos, primeiro, segundo, terceiro semestre, eles não estão muito bem em análise, mas espera um pouco. O ENAD só está aumentando as questões de análise. Então, eu já começo a ver a trilha para o desastre. E principalmente 3, 4 semestres antes dele acontecer. Aí eu começo a fazer planejamento acadêmico. Eu começo pelas dimensões a procurar. Quais são as dimensões de análise do Bloom? As dimensões de análise do Bloom falam especificamente em 3 coisas. Quais são as partes de um fenômeno, qual é a inter-relação entre eles e qual é o processo de organização dessas partes. Então, se os alunos estão indo mal nisso, eu sei que eu preciso ensinar os alunos a analisar problemas dessa forma. É um instrumento poderoso para a gente começar a intervir no que está acontecendo. O que eu estava falando de não serem 2 universos separados, né? O que é muito importante a gente perceber é que gestão e aprendizagem andam juntos. São universos diferentes, são eixos diferentes, mas andam juntos. E o que nós precisamos ter muito claro, olha a parte de aprendizagem, nós precisamos ter muito claro quais as metodologias que nós temos, quais são as competências que nós queremos que os alunos adquiram e qual é o processo de mensuração da aquisição dessas competências. É a mesma coisa que acontece em gestão. Em gestão, eu preciso ter metodologias de gestão, inclusive gestão pedagógica, né, que é o que o coordenador faz. Eu preciso determinar competências para esse profissional e metodologias de avaliar. É isso que esse sistema que nós estamos concebendo, ele propicia. Metodologias e formação de competências. E formas de avaliar. E é por isso que o Bloom é importante nesse processo.
Com isso daí não aparece. Eu esqueci de apagar nessa apresentação, mas é que o Integra que apareceu ali é o laboratório que eu coordeno no Rio. E a nossa preocupação é fazer isso se tornar uma coisa só, né? Tanto a aprendizagem, seja ela discente ou docente, porque aí vai muito da crença por causa do programa de doutorado. Eu acredito firmemente em aprendizagem. Para os alunos é favas contadas, todos nós acreditamos, mas eu acredito que nós não paramos de aprender. Então, nós como gestores, como professores, a gente tem que aprender continuamente. Então, eu nunca me chateio de me confessar um ignorante em determinado assunto. Se eu sinto que ali tem uma semente que pode ajudar meu caminho, pronto, eu quero saber. E aí não importa se você é o reitor ou se você é o bolsista de iniciação científica, porque você pode ser ao lado para aprender. Então, a gente não pode parar de aprender. Agora, como professores e como gestores, nós estamos muito limitados, porque hoje não há cursos que nos ensinem nesse processo de aprendizagem. A gente vai batendo cabeça, é uma aprendizagem na prática. Só que a prática, às vezes, é muito pobre. Por quê? Porque a gente pode ter a prática, mas se a gente não tem modelos teóricos que nos ajudem a avaliar a prática, dizem que uma história repetida às vezes não se torna verdade, né? Você não tem como avaliar a minha prática que é repetida, ela se torna verdade. Então eu acho que aquilo que eu faço todo dia é o correto. E a gente sabe que não é assim. Às vezes vem um modelo teórico de análise e destrói completamente o que a gente faz. A gente lê um artigo e sai de lá, eu estou errando há anos. Então a gente tem que organizar, e a gente tem falado muito disso, né, Elton? A gente tem que organizar uma espécie de pós-graduação para aprender a trabalhar no modelo inovador. Para a gente ter elementos para aprender, para poder evoluir como professores e como gestores. Então essa ideia é unir essa questão da aprendizagem, da docência e da gestão universitária. Esses daí são vários cursos, diagnósticos. Por exemplo, isso daqui eu vou fazer na minha instituição agora esse semestre. Formação de modelo de análise das competências do Bloom, formação em avaliação dos resultados dos sinais. Hoje todo mundo recebe geralmente um relatório de curso e não sabe o que fazer com aquele relatório de curso. Aquele relatório é uma das coisas mais ricas que existem hoje para você analisar o que acontece no processo formativo. As pessoas precisam ser ensinadas a fazer isso. É isso que eu vou fazer em fevereiro lá. Depois, formação em concepção de planos de ensino, em concepção de planos de aulas teórico-práticas, em instrumentos de avaliação, em avaliação processual diagnóstica de aprendizagem. O que nós queremos fazer esse semestre é entrar pesadamente com referenciais teóricos que os professores poderiam evoluir. E aí não tem jeito. Ou o professor vai aprender sozinho, como eu tenho aprendido batendo cabeça esses anos todos, sendo curioso, né? Ou então a gente vai facilitar o processo. Ok, vamos estabelecer um roteiro aqui, vamos te dar o referencial teórico e vamos lá. É claro, não é uma sala de aula tradicional, o professor não tem tempo para isso, é semipresencial. Está aqui os textos, leio os textos em casa, aí eu mando na véspera uma avaliação para os caras, eles fazem a avaliação, eu leio as avaliações, vejo onde estão os problemas, aí entro com um workshop para trabalhar aquilo na prática e resolvendo onde estão as pendências teóricas. Aí vamos para outra. Que aí eu tenho ainda. Está muito cansativo? Está tranquilo? Ninguém vai falar se está cansativo, né? É uma pergunta boba, né? Até porque nós já chegamos cansados nessa sala hoje. É final de ano, ninguém aguenta mais, né? Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Eu mesmo estou bravo, me confesso. Eu não sou mais uma pessoa cansada. Eu sou o próprio cansaço personificado.
Tudo que na semana passada nós estávamos discutindo e uma pessoa falava, mas nesse processo todo, qual posição você prefere? Diz, deitado. Eu não aguento mais. Eu estou no último, hoje é o último fôlego. Eu vou sair daqui, vou conversar com vocês, vou sair daqui, vou voar para o Rio, vou direto para a faculdade dar as notas, vou fechar o laboratório e só em janeiro. Ninguém mais aguenta. Nós estamos no último esforço mesmo. E aí eu coloquei propositalmente o nome Café com Bloom, porque é impossível falar do Bloom em uma hora, 50 minutos, porque vocês têm um churrasco, né? Pelo menos vocês têm uma atividade boa hoje. Uma parte das pessoas estão churrasco, então eu estou convidando a gente confundir. Só a diretoria, então, só a diretoria do churrasco, tá bom. Mas é um churrasco, para os que ficaram tristes, né? Hoje não fui convidado para esse churrasco, mas é um churrasco precedido de uma longa preleção do Pickler. Ou seja, tem a parte boa, tem um ônus e um bônus. Bem, então vamos lá. Eu tenho um conhecimento, que é a primeira coisa que eu queria falar. Por que eu falei em café com Bloom? Porque em 50 minutos não dá para falar dela. O que eu vou mostrar para vocês em alguns slides é de uma apresentação que dura 14 horas. Na realidade, eu faço um workshop com os professores para falar sobre o Bloom. Então, isso significa, eu falo, a gente discute o conceito, discute a aplicação, entra com questões de ENAD para poder ilustrar. Aí os professores sentam em grupo para conceber questões dentro daquela dimensão. Aí a gente faz exemplos de onde a gente poderia aplicar. Ou seja, é um processo bem longo. 14 horas é o melhor tempo que eu já consegui até agora, fazer isso em 4 dias. E aqui não. Aqui eu só quero falar levemente da estrutura do Bloom, para que vocês possam, principalmente quem não teve contato, ver o mundo de possibilidades que isso possibilita para o ensino. O Bloom, como nós já mostramos ali, ele estrutura 6 dimensões de conhecimento. E aí eu vou falar do livro original que a professora Joana estava segurando, que é o livro de 1958, né, professor? É esse livro aqui. Não tente comprar em livrarias, ele está esgotado. Aos que quiserem, eu tenho versão PDF dele, porque a minha bolsista de iniciação científica, também conhecida como escrava, escaneou ele todo. Mas, se vocês quiserem ter o livro, todos vocês ouviram falar da estantevirtual.com.br. Se vocês quiserem, na estante virtual deve ter. Não sei se em número suficiente para todas nessa sala, mas tem. Já está rolando xerox. Nem na estante virtual? Não, mas nem pedindo de outras partes do país, que o meu veio de outro lugar. Porque estante virtual tem as livrarias na cidade, né? Na época, o Bloom não tinha em nenhum lugar do Rio, veio de outro lugar. Mas é um livro que vale muito a pena ter. Primeiro porque o livro em si é uma aula de metodologia, o que é muito legal, assim, da maneira como se chegou na taxonomia do Bloom, que é exatamente isso. O livro fala de uma taxonomia de objetivos educacionais. Esse é um processo que foi um processo bem estruturado nos Estados Unidos, porque em um determinado momento se chegou à conclusão que era necessário entender a forma como o estudante aprendia. Então se constituiu um grupo bem grande para fazer a pesquisa e determinar as várias dimensões dessa aprendizagem. Esse foi um grupo que trabalhou há alguns anos e conseguiu estabelecer essa taxonomia em que eles explicam cada uma das dimensões, das categorias e das subcategorias.
É um trabalho, como eu falei, do final da década de 50, é um trabalho que foi revisado na década de 90, final de 80 e início de 90, que é o que se chama de taxonomia revisitada, em que, obviamente, já haviam passado 40 anos, então era necessário dar uma revisada, mas eu não gosto da taxonomia revisitada, porque eu acho que a maneira como ela foi colocada, para minha cabeça, não funciona. Então, eu e o Elton, professora Joana, a gente está fazendo uma revisita à taxonomia revisitada. A gente está já elaborando os gráficos, vamos escrever o artigo, né? Esse nós vamos escrever. Porque a gente acha que a gente ainda precisa, para aplicar em sala de aula, precisa chegar em outro modelo. Utilizando a mesma base, os mesmos elementos, mas chegar num modelo mais aperfeiçoado. Misture com Schumann. Hã? Misture com Com Schumann. Schumann? Então eu vou pegar a referência. Porque eu preciso ler. Então, o que ele fala? Ele fala que o aluno precisa conhecer e estabelece várias categorias e subcategorias para isso. Fala que o aluno precisa compreender. Depois, fala que o aluno precisa aplicar o conhecimento. Então, vamos lá. O aluno precisa entrar em contato com os saberes, esse é o conhecer. Mas ele precisa conhecer como esses saberes estão estruturados. Depois ele precisa utilizar esses saberes para aplicar e conseguir coisas práticas, vamos dizer assim. Depois ele precisa saber analisar esses saberes, ou seja, ele precisa saber olhar e ter uma visão crítica, entender qual é a construção dos saberes. Aí vem o julgar, esse sim, ele vai ter uma visão crítica desses saberes, e finalmente ele precisa sintetizar. A síntese também é importante, ou seja, ele precisa reformular, reconstruir, internalizar e reconstruir na cabeça dele. E é por isso que a gente está falando de revisitar a taxonomia revisitada, porque hoje, como para a gente está ficando muito claro, que existem existem três blocos. O primeiro é esse, é conhecer e compreender, porque é o primeiro contato do aluno com o conhecimento. E nós estamos organizando, professor Joana, da seguinte forma: o analisar e o avaliar fazeriam parte de um segundo bloco. Por quê? Porque eles são uma posição crítica frente ao conhecimento. Na primeira, não. Na primeira tem uma questão de aceitação do conhecimento. A segunda é uma posição crítica. E o terceiro ponto, que seria aplicar e sintetizar, ou também chamar de criar, seria uma produção de novos conhecimentos. Exatamente, uma construção de conhecimentos. Então, nós estamos reorganizando justamente por causa disso, querendo fazer blocos diferentes. E dentro do conhecimento, ele vai trabalhar com três categorias, que ele chama de conhecimento de específicos, de maneira e meios de tratar específicos e de universais. Vamos passar para o específico, que é uma parte bem importante. Conhecimento de saberes básicos, isoláveis e que podem ser reconhecidos separadamente. Difícil saber o que é isolável, né? Mas o fato é que todos nós precisamos, a partir de um determinado momento, entender, por exemplo, na área de ciências biológicas, que a gente usa. O que seria um saber básico isolado? Uma célula. O conhecimento de uma célula é isso, é um conhecimento muito específico, é um saber básico e isolado. Vamos passar porque senão a gente não vai chegar nunca. E nos específicos, ele trabalha ainda com duas subcategorias, que seria terminologia e fatos específicos. Terminologia é o que muitas vezes os alunos precisam aprender para eles começarem a navegar no curso onde eles estão trabalhando. Então, por exemplo, em administração, um conceito básico para todos nós é estudo de tempos e movimentos.
que é para o cara entender como funciona uma tarefa. Ou seja, isso é um conhecimento de terminologia. Por mais que, assim, você diga, não, por exemplo, bater um bolo, tem uma sequência de tarefas para bater um bolo. Se o cara não sabe o que eu estudo tempos e movimentos, ele não sabe decompor o bater o bolo. Ou seja, conhecer metodologia, terminologia é absolutamente fundamental. E conhecer fatos específicos. É difícil falar, desculpe, está puxando para a área de administração, que é a área onde os exemplos pulam mais, né? É impossível falar de estudo de tempos e movimentos sem falar em Taylor. Ou seja, sem falar em revolução industrial. Ou seja, a terminologia sempre vem acompanhada de determinados fatos que podem ajudar a conhecer aquilo que nós estamos falando. Então, o conhecimento de fatos específicos é isso. Para um determinado campo do conhecimento, datas, pessoas e lugares ligados a uma determinada coisa. Aí a gente olha para as nossas provas, né? Será que a gente... Como avaliar isso? Se o aluno conhece uma terminologia, um fato específico? Aí, há muita controvérsia, mas aí eu estou aproveitando isso para lembrar de uma coisa que é um preconceito imenso e na minha forma de ver justificado, que é a questão objetiva. Coisa que eu mais ouço nas minhas andanças como avaliador do MEC é: não fazemos prova objetiva porque isso não avalia nada. E quando eu olho para o Bloom, que eu olho para questões de conhecimento e compreensão, eu poucas vezes vejo algo tão adequado para ver se o aluno aprendeu como uma questão objetiva. Minha visão, claro. Mas o fato é que, outro dia, só para abrir uma adendo, né? Para puxar isso, numa reunião com os professores, com o avaliador do MEC, não, porque a determinação da coordenação é não usar questões objetivas, porque isso não avalia nada. Como assim? Não, a gente só faz prova discursiva, que o aluno tem que aprender a escrever. Sim, mas como vocês avaliam se ele compreendeu alguma coisa? A questão discursiva é muito pobre sozinha, ou pelo menos, se não é pobre, é ineficaz, né, ineficiente para avaliar isso. E não, porque é orientação e tal, porque múltipla escolha, o aluno pode acertar no chute. Eu disse, sim, querido, mas múltipla escolha é uma entre as 9 opções que eu conheço de questões objetivas. Aí é isso que eu falo, assim, da nossa formação como professor, que foi muito pobre. A gente muitas vezes não estudou os manuais de didática para olhar e dizer assim, quais são as 9? É por isso que eu já estou falando isso de propósito mesmo, para todo mundo ficar com aquela minha opinião. Cara, tem 9 tipos mesmo, para todo mundo tem que procurar, né? Agora na internet é muito fácil. Tem um documento que eu não lembro o link aqui, mas é relativamente fácil. É da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Aí bota lá, como fazer prova, Secretaria do Estado de Minas Gerais. Vai aparecer esse documento, o documento em PDF. É um documento engraçado que o INEP se baseou para fazer o trabalho do ENAD, né, de concepção de questões do ENAD. É um documento simples, entendeu? Deve ter 20 páginas, mas assim, estrutura a sua cabeça para você fazer uma boa prova. Oi? Vocês têm o link deles? Eu sei que eu tenho esse material, mas eu não lembro se eu tenho. É fácil de achar na internet. Eu tenho, mas eu mudei de computador, meus arquivos, eu não sei mais, não estou achando nada. Eu mudei de casa e de computador. Não tenta imaginar a bagunça na vida da pessoa. Aí nós temos também de maneiras e meios de tratar com específicos. Essa daí é longa, a lista é longa, que nós vamos ver aqui. Bem, conhecimento de modos de organizar, estudar, avaliar, criticar ideias e fenômenos, que são esses conhecidos como específicos. E aí tem uma sequência de coisas, né? Conhecimento de convenções, de tendências e sequências,
de classificações e categorias, de critérios, de metodologia. Vamos longe com esses 5. Eu queria falar, porque não vai dar tempo de falar todos, né? Mas eu queria bater principalmente no conhecimento de classificações e de categorias. Minha visão também pessoal. Quando um aluno consegue entender quais são as categorias que permeiam o que nós estamos falando para ele, eu acho que o aluno estrutura a nossa comunicação na cabeça dele. Então, por exemplo, se você entra em sala e tem, presencial, claro, e tem 16 encontros com aluno no semestre, e você basicamente liga o moto perpétuo, e uma aula vai caindo na outra, que vai cair na outra, que vai cair na outra, que vai cair na outra, chega no final do semestre, o aluno sabe que você falou um monte de coisas, mas se você diz assim, bota aqui as categorias do que eu falei, o aluno não vai conseguir. Então, é muito importante para o aluno, eu acho que a primeira aula é fundamental. Eu gasto 4 horas de uma primeira aula com o plano de ensino. Porque eu quero mostrar para ele quais são as categorias do conhecimento que nós vamos analisar ao longo daquele semestre. Quais são as categorias e subcategorias e como elas se interrelacionam. E minha forma de me expressar é desenhando. Então, quando eu dou aula, por exemplo, de estratégia, eu pego 4 horas, vou no começo do quadro e vou desenhando só quadradinhos, eu desenho um fluxograma. E ao longo de 4 horas eu desenho esse fluxograma para os alunos. E vou comentando partes do fluxograma. Na realidade, eu dou o semestre todo na primeira aula. Obviamente, um drops de conhecimento de cada uma das partes do semestre. Porque eu quero que o aluno estruture na cabeça dele o que nós vamos fazer no resto do semestre. Aí é um mapa conceitual. Eu utilizo um mapa conceitual para o aluno fazer essa estrutura. E aí, toda nova aula, eu projeto a transparência desse mapa conceitual. E aí, vou dizer, hoje nós estamos aqui. Talvez porque eu gosto de mapas mesmo, entendeu? Eu gosto de sair do Google Maps, é minha paixão. Eu gosto de saber exatamente onde eu estou. Eu gosto que os alunos saibam também. Então, quando você consegue produzir esse tipo de conhecimento de classificações e categorias, para o aluno as coisas ficam mais claras. Quando eu dou essa prova de estratégia, é a coisa mais engraçada. Prova, porque o pessoal, prova está aí, tal, todo mundo com a prova virada, e aí em algum momento eu digo, ok, todo mundo pode ir agora. 80% da turma faz a mesma coisa, vira a prova ao contrário e começa a desenhar o mapa conceitual. E desenha, faz o mapa conceitual todo, que deve demorar para desenhar uns 10 minutos mais ou menos. E aí, feito isso, eles começam a prova. E o tempo todo eles vão no mapa conceitual e olham, tal. Por quê? Porque é um apoio visual para o que a gente falou. E que está todo tirado em categorias. E isso daí é a referência, porque, imagina, enquanto que o aluno o semestre todo, sempre volta no mapa. Então, eu vou referenciando, é a referência do aluno, aquelas classificações e categorias. A gente, em última análise, o que a gente quer é que o aluno aprenda, não é isso? Só que, infelizmente, nós fomos formados, a maioria de nós não foi formado para ser professor, então nós não aprendemos como facilitar a vida do aluno. Facilitar no sentido de somos facilitadores do processo de aprendizagem. Mas o que a gente efetivamente precisa terminar é com aquela velha crença de que nós conseguimos ensinar alguma coisa. Nós não ensinamos nada, os alunos é que aprendem. Nós podemos ser facilitadores do processo. E podemos não, devemos ser facilitadores do processo. Tem um professor de economia que eu conheço, bem velhinho, mas um cara bastante sábio, e ele uma vez põe uma expressão perfeita. Ele falou para mim, Alexandre, aprendizagem é uma porta que só se abre por dentro. Só a pessoa que abre que efetivamente faz o processo. Isso me motivou a escrever um artigo
que se chama Qual será o futuro das fábricas de administradores, que é um extrato da dissertação. Esse artigo é bem lido por causa disso, porque ele é um artigo muito divertido nesse ponto de vista. E depois nós temos o conhecimento dos universais e abstrações, né? Principais modelos e esquema para a organização de fenômenos e ideias. É exatamente isso. Quando você classifica, você pode gerar modelos. E isso faz com que o conhecimento comece a se sedimentar na cabeça do aluno. O mais importante, efetivamente, da gente utilizar o Bloom é a gente começar a entender que um aluno não tem que estruturar o conhecimento da maneira como nós estruturamos. Que, efetivamente, a forma do aluno aprender é conseguir internalizar o que nós falamos e reorganizar da forma que faça mais sentido para ele. É exatamente o que nós fazemos. Lembra da época que nós não tínhamos celulares e nós precisávamos ligar para telefones fixos? Todo mundo tinha um método de lembrar de telefone. Vocês lembram disso? Tinha pessoas que tinham agenda, tinha pessoas que ficavam chaveando números. Não, 2 é fácil, 68, 34 é metade de 68, 35 ou 34 mais 1. Todo mundo tinha a sua técnica de decorar os telefones importantes. Eu gostava muito de fazer desenhos no teclado. Quando começaram os telefones no teclado, eu fazia, não, o desenho é assim, 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 assim. Efetivamente, o que é? Cada um internaliza uma forma de aprender. Então, é muito covarde a gente imaginar que o aluno tem que internalizar a nossa forma. Isso não vai acontecer. Cada aluno tem uma forma de aprender, uma maneira específica de lidar com o conhecimento, e é por isso que é importante a gente dominar essas categorias. Esse livro eu recomendo fortemente para os que são professores, porque ele é muito importante para você entender como o conhecimento não pode se estruturar na cabeça das pessoas. Só que vocês têm que ler o livro e sempre com a cabeça assim. A maneira de aprender é essencialmente uma maneira individualizada e personalizada. É a única forma possível de aprendizagem. Tem um teórico de menos de aprendizagem, mais de tecnologias, que se chama Pierre Weil. Alguma vez vocês já leram Pierre Weil? Ele tem um livro chamado Tecnologias da Inteligência. E ele fala exatamente isso, como se personifica o conhecimento na cabeça de cada pessoa a partir das redes que elas têm de experiências. Então, quando eu falo sobre alguma coisa, é como se eu julgasse um projétil e esse conhecimento vai ser incorporado por você se você tiver uma rede suficientemente forte, entrelaçada de experiências para segurar o conhecimento. E essa rede de experiências vai fazer com que você perceba o conhecimento de forma diferente. E, para exemplificar o que eu estou falando, para não parecer uma maluquice, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma única palavra que todo mundo conhece e pedir para vocês gravarem a primeira coisa que veio na cabeça quando eu falar essa palavra, ok? A palavra é maçã. Sabor. Alimento. Fome. Espera um pouco, maçã é uma coisa concreta, não é? Todo mundo sabe o que é uma maçã. Tem gente que fala em Adão e Eva, tem gente que fala em Nova York, tem gente que fala em computador. Cada um, quer dizer, todo mundo tem uma rede de experiências a respeito da maçã. Então, a gente falar uma coisa para o aluno, ainda mais uma coisa abstrata, e esperar que eles tenham o mesmo entendimento com a gente, esqueçam. É de uma ingenuidade atroz docente. Cada aluno vai absorver aquilo de uma forma diferente. E não necessariamente vai absorver. Porque muitas vezes você não tem experiências para isso. Por exemplo, segunda palavra, mirtilho. Mirtilho. Bolo. Dúvida.
Pois é. Gente, isso que aconteceu com o Mirtilho, agora, é o que acontece com o nosso aluno em 95% do tempo. Nós estamos falando sobre uma coisa da qual ele não tem nenhuma experiência, nenhum contato. A chance dele conseguir dar uma resposta para a gente na prova é muito baixa. Minha turma de mestrado eu faço essa brincadeira, maçã e depois mirtilho. Aí, propositalmente, eu falo genericamente sobre mirtilho. Mirtilho é uma fruta pequenininha, azulzinha, também conhecido como blueberry. Doce, uma delícia, ótimo para comer com chantilly e tal. Mas eu efetivamente não falo mais do mirtilho. Eu falo assim, genericamente, rapidamente e vou em frente. 3 semanas depois, mais ou menos, eu volto na mesma turma e pergunto: qual era o nome daquela fruta mesmo que nós falamos há 3 semanas atrás, naquela experiência? Ninguém lembra, exceto, assim, que vocês já conhecem, eu não quero que você fale. Qual é o nome daquela fruta? Ninguém lembra. A gente está vendo essa experiência, essa disciplina de formação docente que eu dou no mestrado e doutorado. É essa experiência que os alunos de vocês passam na prova. Eles não lembram. Por mais que eles tenham estudado, aquilo não diz respeito a um conjunto de experiências para eles. E aí, o que nós fazemos? O que eu faço, né? Aí todo mundo fica, bate cabeça, não, tinha 2 L's, tinha isso, tinha aquilo, assim, as pessoas lembram de fragmentos. Eu disse, exatamente como os nossos alunos fazem, eles lembram de fragmentos do que foi falado. Aí, eu abro a minha mochila e tiro uma caixa de mirtilho. E vou lá, distribuo para todo mundo, aí todo mundo come, se lambuza, né? Um mês depois eu volto, qual é o nome daquela fruta? Todo mundo lembra. E assim, mirtilho. Por quê? Porque eles têm a experiência com mirtilho. E isso faz muita diferença. Os nossos alunos aqui são a mesma coisa. Não basta para eles a gente falar e achar que eles conhecem e compreendem. Falar sobre uma coisa é uma maneira muito simplória da gente achar que está conseguindo ensinar. O aluno precisa ter uma experiência real. E aí, essa questão de, precisa ter notícia de jornal que fale sobre aquele tema, precisa ter uma visita técnica, precisa ter uma experiência efetivamente quando for possível. É isso que vai fazendo com que o aluno consiga internalizar e sedimentar esse tipo de conhecimento. Mas são questões, eu já tinha lido o Perrivai antes do Bruno, não tinha feito essas conexões. Só depois que eu li o Bruno é que eu consegui fazer as conexões. E aí, obviamente, a gente faz na sala de aula, por exemplo, quando eu falo essa formação docente, é uma disciplina de 6 meses. Então, esse conteúdo que nós estamos analisando aqui é um conteúdo que eu demoro 3 meses para analisar, metade de um semestre para analisar com eles. Mas eu falo só sobre o negócio? Não, absolutamente não. Eles têm que apresentar trabalhos sobre isso? Também tem, mas a lógica é diferente. Todo semestre a gente faz um material de aula. O Bruno é só a base para a gente fazer o material de aula. Então, todo semestre eles vão tendo conhecimento e uma parte da aula do mestrado, doutorado, é para fazer o material de aula. Eles chegam no final do semestre, eles sabem as categorias de cor e salteado. Eles fazem questões de prova, entendeu? A questão é que a disciplina é menos uma disciplina e mais um workshop de um semestre. Isso vai fazendo com que os alunos consigam reter aquele conhecimento. E aí, vamos passar para o conhecimento, eu estou preocupado com o tempo, que é a questão da compreensão. A compreensão tem 3 categorias, que é a translação, a interpretação e a extrapolação. Essas 3 são absolutamente importantes para a gente entender como funciona a cabeça do aluno. Por quê? Porque na translação, ele tem que pegar o conhecimento que o professor está trazendo
e transladar a uma linguagem que seja possível que ele acesse. Isso acontece muito, por exemplo, quando nós, burros velhos, tentamos aprender outra língua. Já repararam que todas as línguas que nós aprendemos depois que nós saímos de criança, a gente não fala perfeitamente, nunca falará? Todas com sotaque. Eu por conta do sanduíche, eu tive que aprender francês. Eu já tinha aprendido inglês, mas aprendi também muito tarde. O italiano também aprendi muito tarde. E o espanhol também aprendi muito tarde. Fiz curso e tal. Não tem o que fazer, você faz com sotaque. Sempre. Por quê? Porque quando a gente aprende outra língua, e principalmente fonema, especificamente a questão do fonema, e quando a gente é criança e a gente ouve um fonema, principalmente numa idade que vai do 3 ao 7, 3 ao 8, que é quando a criança está muito aberta para aprender fonemas, a criança ouve um fonema e incorpora perfeitamente. É o som, por exemplo, do Elizabeth, é o TH nos Estados Unidos, que é um terror aprender o tom do TH. A criança ouviu, e ela ouviu 3, 4 vezes, ela reproduz de forma impecável. Nós, quando aprendemos, a gente tem que transladar. A gente tem que pegar aquele fonema e transladar para um fonema que tem um som parecido. E aí o que nós fazemos? O que a gente nunca deveria fazer? Achar que, por exemplo, o TH deles é parecido com o TH nosso, parecido com o F nosso, por exemplo. Pronto, morreu, não vai dar mais certo. O TH não é o F, são coisas diferentes, tem um fonema diferente. Só que a gente faz esse translado e principalmente cola do tipo PH é igual a F. E aí já era, você vai falar que sotaque o resto da vida. Então, o nosso aluno também faz esse translado. É muito importante a gente perceber como o aluno faz. Porque se ele faz para uma experiência, ou para uma realidade que não necessariamente é aquele modelo ideal teórico, o aluno vai aprender as coisas com sotaque. E é muito engraçado isso. Porque o aluno aprende, acha que sabe, e na realidade não é exatamente. O que falta ali? Vai faltar o rigor conceitual. Então a gente tem que preparar as experiências de translado para o aluno, para que ele efetivamente possa conseguir absorver direito esse conhecimento. Tem a questão da interpretação, né, que é tratar a comunicação como uma configuração de tal modo que a compreensão possa exigir um reordenamento. Esse daí, depois do translado, é a coisa que ele vai fazer, ele vai ter que reordenar essa experiência nos termos dele. Mas se ele tem poucas experiências, nosso aluno geralmente tem poucas experiências socioculturais, isso é difícil para ele fazer uma interpretação, mais do que para a gente que já tem muito mais experiência de vida e muito mais experiência tanto social quanto cultural. Econômico não joga um papel importante. Não joga, pessoal. Dinheiro, o aluno mais rico, mais pobre, não é fator preponderante no aprendizado dele. Então, por exemplo, gente muito rica, mas um rico emergente que veio da pobreza, vai falar mal para o resto da vida. Por quê? Porque não teve as experiências importantes. Tem uns dados, eu adoro dados, tem um dado aqui que fala muito sobre isso. Hoje se espera que uma criança em idade pré-escolar, ou seja, entrando na primeira série do ensino fundamental, uma criança que está numa comunidade pobre e que vai para o primeiro ano, ela chega lá sabendo em torno de 6.000 palavras no primeiro ano. Uma criança nessa mesma comunidade, mas que teve pelo menos 2 anos de pré-escola, ela já chega sabendo 13 a 14.000 palavras. Uma criança que veio de um bom bairro
convivendo com pessoas de um bom nível sociocultural, que os pais têm faculdades, mestrados, ou seja, que vem de um caldo sociocultural mais forte, ela sempre a escola, ela já chega sabendo 25 mil palavras. Então, aí vocês estão começando a entender a dificuldade do nosso aluno, que não viveu um caldo sociocultural bom e continuou não vivendo ao longo desses anos. E, óbvio, eles podem até trabalhar, mas vocês podem ter certeza que os trabalhos que eles conseguiram não são os melhores. Então, ele já chega com uma deficiência muito forte. Então, aí esse aluno depende muito mais do professor do que o aluno que está indo para a PUC. Muito mais. Então, por isso que é importante a gente olhar o Bloom e saber preparar a experiência de aprendizagem do aluno para a gente conseguir transpor os percalços que ele tem. Mas, obviamente, só digo uma coisa para vocês, eles aprendem. Isso daí não é uma pré-condição, não tem que ser algo de preconceito, não. A máxima, aquela velha máxima do quem lê muito escreve melhor, continua funcionando em qualquer nível sociocultural. E a extrapolação, que é a parte mais interessante, é quando o aluno, além de transladar e interpretar, ele é capaz de projetar tendências e sequências acerca dos dados que são apresentados, delineando implicações, efeitos, de forma adequada com as ideias originalmente propostas. Esse é o ponto onde a gente tem mais dificuldade com os alunos, é na extrapolação. Porque se ele não transladou direito e se ele não compreendeu direito, eles fazem o famoso jump to conclusions. Eles vão direto para as conclusões sem entender o que há no meio. E aí chegam aquelas conclusões muito loucas que os alunos às vezes chegam, e você diz assim, cara, não é possível. O cara não entendeu nada. E realmente ele não entendeu, ele não conseguiu fazer o processo de compreensão. Agora, não tenho dúvida, quando o aluno não consegue compreender direito, a falha, em grande parte, também é nossa, que não preparamos a experiência de aprendizagem direito. E aí, obviamente, não é uma questão de culpar, né? É uma questão de buscar soluções. Todos sabemos, muitas vezes somos professores horistas, temos que rodar 3, 4 faculdades com 20 disciplinas. Eu tenho um professor amigo meu, que na época do mestrado, ele tinha 28 disciplinas. Com alguém aí, nós conhecemos o termo professor taxista, né? Liga a bandeirada e vai. Quem pode ter 28 disciplinas diferentes? Não eram 28 disciplinas, eram 28 turmas, eram umas 13 disciplinas. Impossível fazer isso. Mas ele precisava casar, a mulher estava grávida, ele precisava de dinheiro. Então, ele achou a forma dele. Mas o fato é que nós temos que preparar a experiência de aprendizagem do aluno. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a primeira vez que a gente começa a conceber todo o nosso material de aprendizagem pelo Bloom é complexa, demorada e trabalhosa. Da segunda vez em diante, é muito mais fácil. Porque, e também tem uma coisa, depois que você foi, você não consegue mais voltar. Não tem mais jeito. Você já viveu um outro mundo, muito mais estruturado, aí você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Então, tenha consciência, é um movimento sem volta. Você vai ser mais feliz, mas você vai trabalhar mais. Aí tem a questão da aplicação. A aplicação eu não vou me demorar muito, porque todo mundo sabe, até em termos de senso comum, que a aplicação é isso aí, o uso de abstrações em situações particulares e concretas. Tanto é que muitas vezes a gente acha que o aluno está aplicando sem entender uma palavra que é fundamental nesse texto do Bloom. A aplicação é essencialmente toda coisa que é inédita para o aluno. Então, se você deu uma questão em sala de aula, o aluno fez a questão e você mudou os números e deu a mesma questão na prova, não espere que ele esteja fazendo, ele vai demonstrar que ele sabe aplicar. Ele sabe repetir, porque ele compreendeu o processo. Mas isso não significa que ele vai aplicar. Aplicar sempre se carrega de ineditismo.
Ou seja, ele vai ter que lidar com um outro tipo de desafio, ele vai ter que lidar com uma situação que ele não conhece. E aí, efetivamente, aplicar sempre se transforma numa espécie de questão-desafio. Para mim, nas minhas provas, sempre aplicar representa 10% da prova e é a questão-desafio. Olha, você aprendeu isso daqui, você tem esse referencial teórico, eu vou dar para você agora um referencial teórico que você vai ler em 10 minutos, mas esse referencial teórico, ele desconstrói completamente o que nós já tínhamos falado. Eu quero que você faça uma análise disso. Aí ele vai ter que, análise que eu usei no senso comum, ele vai ter que aplicar todo o referencial teórico que ele amealhou para tentar me explicar como uma determinada coisa funciona. Isso é inédito. E por isso que não dá para aplicar na prova toda, porque senão o aluno fica muito sem referências para fazer a prova. Mas é nessas questões que a gente consegue determinar quais são os alunos que realmente são bons. Por isso que eu chamo de questão-desafio. Aí tem análise. Análise, todo mundo lembra no mestrado de ter lido o Descartes, René Descartes? Lembra do René Descartes, da história de todo fenômeno pode ser dividido em partes e depois a gente tem que entender a relação entre as partes? A análise é puramente cartesiana. O aluno tem que aprender a pegar um determinado fenômeno que a gente ensina para ele e saber que esse fenômeno se estrutura em partes, saber que essas partes têm relações e saber por que a parte A vem antes da parte B e por que a C só funciona com a D. Essa é a forma do aluno analisar, saber analisar alguma coisa. É a minha forma de analisar, por isso que eu falei muito em padrões e categorias, principalmente. Tudo, qualquer coisa que você vai tentar me ensinar, eu preciso entender as categorias, é a primeira coisa. Ontem o Elton estava falando, não, o que nós estamos fazendo aqui, os temas, isso aqui, pera um pouco. Aí eu parei, sempre a mesma coisa, eu pego o desenho. Ok, então isso, a relação é com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Eu faço sempre, é o Descartes puro. Eu sou cartesiano, talvez os 3 anos de engenharia tenham me deixado assim, mas eu sou cartesiano, eu preciso entender as coisas em partes. Os alunos que estão entrando em contato com o conhecimento pela primeira vez, eu digo mais, é fundamental para eles entender as coisas em partes. O problema é que essas partes não podem ser fragmentadas, porque senão você bagunça o aluno e não ajuda a construir. Não vou pular porque já são 5 para as 11. O pessoal tem que estar lá meio-dia, ainda tem que transladar especificamente. Aí tem a questão da... Vai para a avaliação primeiro lá embaixo, que eu queria linkar uma coisa com a outra, eu queria linkar a análise com a avaliação. Porque uma vez que um aluno entendeu o fenômeno, a constituição do fenômeno que a gente está tentando ensinar para ele, aí sim é o momento que ele é convidado a julgar o fenômeno. Não é porque ele compreendeu o fenômeno através da análise que ele vai concordar inteiramente. E nós temos que ensinar o aluno a não concordar com tudo. E é por isso desse sistema inovador que faz com que os professores muitas vezes entrem em contradição. Nós queremos que os alunos tenham essa capacidade de julgamento. E aí, dentro da avaliação, a gente tem duas coisas, a evidência interna e a evidência externa. A evidência interna, ela é essencialmente a coerência da comunicação que nós estamos falando. O aluno tem que olhar para aquela comunicação que nós estamos falando, aquele fenômeno que nós estamos tentando ensinar para ele, e dizer assim, isso faz sentido ou isso não faz sentido. E aí, é isso daí. Opa! Não, o interno ainda. Eu queria voltar no interno. Os padrões são relacionados com perspicácia de julgamento, com a consistência, com a lógica e com a ausência de equívocos. Aí entra a questão do preparo da sala de aula.
preparo para você estar com o aluno. Se você faz o plano de ensino nas costas e vai para a sala de aula, os alunos sentem onde estão as inseguranças. Eles podem até não saber te dizer, mas eles sentem. Eles sentem que você não está preparado. Por quê? Porque a sua comunicação muitas vezes não tem uma consistência, uma coerência. E aí isso vai fazendo que Aí vamos para o domínio afetivo, né, professora Júlia? O domínio afetivo é quando você estabelece uma boa relação com o aluno, para que efetivamente o aluno esteja pronto para a aprendizagem. Se essa boa relação, se essa relação de confiança que se estabelece entre docente e discente não for sedimentada ao longo do semestre, o aluno vai, em parte, não aprender porque ele não confia em você. E se ele não confia na sua comunicação, ele não confia, como o aluno é ingênuo a ponto de achar que a comunicação é sempre certa, se ele não confia que você tem segurança, que está falando uma coisa certa, ele desconfia da matéria toda. E ele cria uma barreira com a matéria. Então, o estar preparado e fazer todo esse percurso do mundo é fundamental para que o aluno entenda o que ele está passando, entenda quais são os passos que ele está dando. E aí sim, isso reforça a relação professor-aluno. E a questão da evidência externa, do critério externo, é mais complicado, porque muitas vezes a gente tem que ajudar o aluno a julgar o que ele tem. E como o semestre usualmente é muito apertado, a gente não tem tempo para fazer isso. Qual seria o tempo ideal? O aluno tem que fazer um trabalho sobre alguma coisa, sobre um determinado assunto. Mas aí ele vai para a internet, né? Todos nós conhecemos o caminho dos alunos, eles vão para a internet e vão fazer aquele porta e cola, né? De assuntos e de outras coisas que eles viram pelos sites do mundo afora. O problema é a capacidade do aluno julgar aquilo que ele está colocando no trabalho como certo e como errado. Nós somos de uma outra geração dos alunos. Nossa geração era o que não está escrito no jornal ou num livro, não é verdade em princípio, eu tenho que analisar com cuidado. Se alguém me fala alguma coisa, eu tenho que analisar o que essa pessoa está me falando. Só que essa, vamos dizer, suposta probidade dos livros e do jornal, ela se transferiu para a internet, onde todo mundo pode ter seu jornal, todo mundo pode ter seu livro, todo mundo pode ter seu site. E o nosso aluno é ingênuo o suficiente a achar que tudo que está escrito na internet é válido. Porque eles são de uma outra geração, eles já cresceram percebendo isso. Então, a gente teria que ensiná-los a julgar o que eles recebem em termos de critérios externos. Vamos ver. Habilidade de aplicar critérios externos para avaliação do que está sendo dito. Então, por exemplo, se a gente pede para eles trazerem qualquer coisa relacionada à relação com o consumidor, de uma forma geral, qual é o critério externo para saber se uma relação está adequada? Por exemplo, é o Código de Defesa do Consumidor. Ali tem um bloco de conhecimento, de comunicações, né, que fazem a gente julgar se uma determinada relação está indo bem ou indo mal. Então, o aluno tem que aprender a avaliar o conhecimento que ele está pesquisando, se é correto ou não, mas quem tem que dar os critérios para que ele faça isso somos nós, professores, com base nas nossas leituras. Porque se a gente não dá para ele uma tarefa e não dá os critérios de julgamento, ele vai sempre entregar trabalhos ingênuos achando que fez um bom trabalho. Isso eu estou falando dos alunos honestos, não estou falando dos que pegam o trabalho inteiro pronto e tentam colocar na nossa caixa. Então somos nós que damos os critérios externos, porque, e não é porque são nossos, é porque são critérios da literatura. Somos nós que temos que fazê-los entrar em contato com a literatura. Bem, 11 horas, não foi preciso. O que eu queria falar com vocês hoje, e não me foi pedido para falar com vocês, era um pouco isso. Era, ok,
Vamos pensar em termos de um modelo inovador de ensino, que é esse projeto piloto que está no curso de administração e nos cursos de gestão, e que a tendência é ele se espalhar para a universidade. Esse vai se tornar um modelo uninter de ensino. Então, essa primeira parte foi para vocês olharem, assim, ter um overview muito rápido de como as coisas estão estruturadas. A segunda parte era para falar para vocês de qual é a base onde nós estamos nos referenciando. Que o tempo todo, quando a gente estrutura qualquer atividade de ensino, de avaliação, a gente está olhando para o grupo. Porque se existe um referencial melhor hoje, eu ainda não conheço, ainda não descobri. E é um referencial da década de 60. Ou seja, ele está aí e continua se provando acertado. O grupo deu uma desaparecida nos anos 80 e 90, mas por uma questão política, porque a forma de produção do conhecimento foi politizada mesmo pelas ciências políticas. Mas agora, depois de 20 anos, alguém se tocou assim, poxa, está fazendo falta aquele bom e velho tecnicismo da concepção das etapas de educação. E aí a gente precisa voltar, então, né? E o Bloom está, assim, ele ressurgiu, eu não sei na área de educação, ele continua engavetado, mas na área de administração, contabilidade, engenharia de produção, até porque esses professores dessas áreas não tiveram formação específica, ele faz muito sentido. Então ele voltou à baila, e voltou muito forte. E nos Estados Unidos ele está voltando também, tem muita produção na área. Eu vi no livro do João Matar, a taxonomia digital de vida. Eu achei muito interessante, mas é esses mesmos, essas categorias aí que estão lá, pensando lá, na hora de você pensar, por exemplo, no ABA, como é que você vai organizar a função dessa maneira? Exatamente, todo mundo tem feito, na área de EAD, o Bloom está começando a surgir também com força, né? A gente tem visto algumas coisas. Em questão de uns 3 anos atrás, eu fiz um artigo sobre um estudo comparativo de uma disciplina que eu apliquei na EAD, e o professor que estava fazendo par comigo, ele não aplicou nada, né? Ele só colocou os materiais no ambiente virtual, e eu procurei explorar as rotas de aprendizagem, os recursos todos que estavam lá, e o estudo conseguiu refletir bem na avaliação, né, o rendimento dos alunos. Mas uma coisa interessante, Nicolina, é que eu mandei esse artigo para um evento de educação, ele foi rejeitado, porque eu utilizei Bloom na argumentação. Então existe uma questão muito forte ideológica contra o uso da taxonomia, mas ela o pessoal não entende que ela é mais que um modelo, ela é um metamodelo. Ela ajuda a estruturar depois o que você quer colocar ali, né? E esse entendimento é que falta para o pessoal. Então, aí nós temos que romper essa barreira, né, um pouco mais do ideológico para poder, né, colocar esse senso daí. Mas eu quero dar parabéns aí para você com relação a isso, e realmente a taxonomia de Bloom é um corpo de conhecimento que é muito interessante. Eu utilizo para fazer argumentação lá nas minhas pesquisas lá no mestrado, né, na pesquisa do tutor inteligente, eu utilizo a taxonomia de Bloom para poder colocar os objetivos de aprendizagem. Então é algo assim que realmente pode ser aplicado em vários campos, e acho que vai ser muito bom nós colocarmos aqui no futuro nos nossos cursos. Bem, então, pessoal, obrigadíssimo. Feliz Natal para vocês, um grande 2015, que a gente faça bastante diferença ano que vem. Valeu, obrigado. Não vou abrir para perguntas, porque o Alexandre tem voo para pegar daqui a pouco, então o motorista já está esperando, já me avisaram que ele está a 11h15, já está ali te esperando para te levar para o aeroporto, Alexandre, para que ele possa voltar para o Rio ainda hoje, né, e começar suas férias também, né, finalmente poder entrar naquela posição deitado que ele falou antes, né? Aí na beira da praia lá no Rio deve ser uma tristeza fazer isso durante as férias, né? Uma certa inveja do Alexandre,
Mas no ano que vem a nossa conversa com eles continua. O contrato vai até o final do ano que vem, né? Maio de 2016, quer dizer que nós ainda vamos conversar muito com o Alexandre e com o Rui aqui. E a ideia é trazê-lo mais vezes para cá, para a gente discutir, trocar ideias, tá? Ver outras realidades, outras possibilidades, usar isso de forma mais intensiva, e é o que vai direcionar muito o trabalho que nós vamos fazer no que vem. Né? Aqueles professores aqui que já estão trabalhando com isso, principalmente o Ademir, a doutora Del Carmen, Homero, Luciano, Elaine, Daniel, Castanheira, que está aqui também, já estão todos produzindo materiais, tá? Para serem usados em disciplinas. Desculpa, a Mariana e a Carolina também estão aqui. Já estão produzindo materiais de acordo com a taxonomia. Tá? Nós fizemos uma reunião há uns 8 dias atrás, né, com todos os professores que estão produzindo, e alguém olhou assim para mim, para o Viseu, e disse assim: mas vocês não sabem o que vocês querem ainda? A gente sabe que a gente quer fazer isso, como eu ainda não sei. Tá? Estamos aprendendo com vocês, estamos construindo, estabelecendo um primeiro modelo, tá? Para poder trabalhar mais efetivamente ainda com isso que nós já fazemos, aproveitando uma grande parte de coisas que a gente já fazia aqui dentro, unidades temáticas de aprendizagem, trabalhos interdisciplinares, rotas de aprendizagem, utilizar produção de material didático como um referencial para levar esse conhecimento para o aluno. E nós estamos discutindo com a Lindsay, inclusive, a estrutura dos nossos livros, para saber se aquela dimensão de conhecimento que nós vimos, toda aquela listinha de itens básicos, se os nossos livros hoje estão trazendo todas aquelas dimensões de conhecimento. Se a gente pegar o nosso livro hoje, didático, que a gente usa, os nossos cursos de educação à distância, eles estão trazendo todas aquelas dimensões de conhecimento? Será que nós estamos levando aquilo que é preciso? Então, uma discussão para a gente fazer daqui para frente, rever a forma com que nós vamos produzir muitos dos nossos materiais. Gente, obrigado pela vida de vocês. Bom Natal, bom Ano Novo, né? Para aqueles que foram convocados para o almoço do chefe agora de meio-dia, por favor, se comparecer lá na sede das Araucárias, né? Porque foi convocação, não foi convite, né? Uma coisa assim bem democrática, né? Cláudia está dizendo assim: eu fui, né? Então nós vamos ter que ir lá conversar com o chefe aí na nossa última reunião do ano, e espero que ano que vem a gente se encontre aqui com muita saúde, dinheiro no bolso e vontade de trabalhar. Obrigado, gente. Até lá.